Era uma tarde de domingo tranquila, dessas em que o som do vento nas árvores é o único companheiro, das horas que passam devagar. Eu então, com uns 15 ou 16 anos, vivia em uma área isolada, no interior do interior de Jaraguá do Sul. Minha família, de origem alemã, morava em uma casa rodeada por mata e longas distâncias entre os vizinhos. Eram tempos em que a vida era marcada pela calma, onde qualquer mudança virava assunto na cidade. E foi em um desses dias que notamos algo diferente. Uma movimentação estranha ao redor da antiga casa abandonada que todos temiam. As fofocas chegaram rápido. Diziam que uma família inglesa, rica, havia se mudado para o casarão, com o objetivo de revitalizá-lo. A casa, que parecia de outro tempo, talvez do período colonial, ou quem sabe até mais antiga, estava envolta em mistérios, e minha avó sempre nos alertava para nunca pisarmos naquele terreno. Ela jurava que era amaldiçoado. Obedientes, nós nunca ousamos desafiá-la e evitávamos até passar de bicicleta na frente daquela casa. Poucos dias depois, na escola, avistei uma garota nova. Ela era a filha do casal recém-chegado. Parecia deslocada, com um olhar tímido, mas havia algo mais em sua presença que deixava todos intrigados. Quando ela finalmente falou, para nosso espanto, o português era impecável, embora com um sotaque pesado. Durante o intervalo, a curiosidade nos venceu e fomos até ela, com uma avalanche de perguntas. Mas ela só respondeu uma, a minha. "De onde você veio?" Perguntei. Ela me encarou e, com uma voz quase hipnotizante, respondeu: "Eu vim do outro lado do mundo. Eu vim de onde seus olhos não podem ver. Quando aqui é escuridão, lá existe um clarão. Mas você não sabe do que estou falando, nem faz ideia de onde eu vim." Havia um mistério sombrio em suas palavras, e isso deixou todos inquietos. Nas semanas que se seguiram, o fascínio pela garota só aumentou. Seus pais pareciam figuras invisíveis. Ninguém os via pela cidade, sequer para comprar mantimentos ou cortar a grama. Era como se vivessem isolados, intocáveis. Um dia, decidi segui-la à distância, curioso demais para resistir. Eu andava de um lado da rua enquanto ela seguia pelo outro, fazendo perguntas desajeitadas e invasivas, tentando puxar assunto. Para minha surpresa, ela parou e me convidou. "Quer tomar um café em casa?" A proposta era inesperada e um frio percorreu minha espinha. Algo em mim gritava que aquilo não era certo, mas aceitei. Caminhamos juntos até o casarão e, ao nos aproximarmos, pude ver as mudanças. O jardim estava arrumado, as paredes reformadas, mas o ar de mistério continuava, espesso e sufocante. Parei diante do portão e ela se virou para mim. "Tem certeza de que quer entrar?" Perguntou com um olhar enigmático. Eu hesitei, mas respondi que sim. Assim que atravessamos o portão, ouvi o som seco dele se fechando atrás de mim. O fim da tarde transformava o ambiente em sombras, e uma sensação de solidão me envolveu. Ao entrarmos, o ar dentro da casa era frio e vazio, como se algo estivesse eternamente ausente daquele lugar. "Cadê seus pais?" Eu lhe perguntei, tentando disfarçar o medo. Ela respondeu apenas: "Eles vão descer." Sem mais explicações, me levou até o quintal, onde começamos a brincar de forma quase inocente, tentando dissipar a tensão. De repente, ouvi um grito agudo vindo de dentro da casa. A garota, como que em transe, virou-se para a porta e começou a caminhar na direção do som. Sem pensar, a segui, tomado por uma sensação de inevitabilidade. Era a mãe dela. Uma mulher pálida, de cabelos brancos e roupas que pareciam saídas de um livro antigo. Falou algo para a filha, em uma língua desconhecida, e seu olhar me atravessou com um misto de raiva e reprovação. Logo atrás, veio o pai, uma figura alta, imponente, com um semblante frio e rígido. Ele olhou para mim e disse em português: "O menino fica." Tentei recuar, mas a mão dele, gélida e firme, segurou meu ombro. Senti o medo me paralisar enquanto ele me empurrava em direção ao salão de jantar, onde um banquete monumental nos aguardava. Frango, carne, vinho e talheres de um estilo tão refinado que nunca havia visto. Eu comi com uma mistura de fascinação e terror. Enquanto devorava a comida, olhei ao redor e percebi que apenas eu e a garota estávamos comendo.
Seus pais nos observavam fixamente, sem tocar nos alimentos. O pai se levantou abruptamente, apoiando as mãos sobre a mesa. A expressão em seu rosto mudou e ele se aproximou de mim, o olhar se tornando cada vez mais ameaçador. Seus olhos amarelaram. Os dentes pareciam afiá-los em um sorriso sádico. A mãe, ao lado, olhava para ele com aprovação, enquanto a garota me encarava com um olhar de medo. Num impulso sussurrei: "Senhor, me ajuda." O som dessas palavras provocou uma reação inesperada. O casal gritou em uníssono, seus rostos se contorcendo em uma expressão de fúria. Antes que eu pudesse compreender o que estava acontecendo, ouvi uma voz familiar ao longe, minha mãe, chamando meu nome com uma urgência que cortava o silêncio da noite. Aquela voz me trouxe de volta. Num surto de pânico, corri até a porta, empurrei-a e saí, sem olhar para trás. Corri pelo gramado, atravessando o portão, até chegar à carroça onde minha família esperava e nunca mais voltei. Dias depois, a família inglesa desapareceu, como se nunca tivesse existido. Contando a história para meus pais, eles ficaram incrédulos, mas um vizinho mais velho murmurou apenas uma palavra: vampiros. Se aquela família são vampiros, eu não consigo dar 100% de certeza. Mas uma coisa eu posso te dizer: o mal existe, e ele está sempre perto de você.